Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos para a segunda aula do nosso mini curso de Photoshop. Na aula anterior a gente falou sobre a interface do Photoshop, nós conhecemos a interface do Photoshop. Nessa aula a gente vai falar sobre o painel de ferramentas, exclusivamente sobre o painel de ferramentas, tá? Se você já gostou da ideia, por favor deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda bastante, o conteúdo vai ser espalhado para outras pessoas, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante. Se eu te ajudei de alguma forma, por favor, faça isso. Eu desde já te agradeço. Então vamos lá, sem mais enrolação, começar a nossa aula. Vamos começar aqui pela ferramenta mover. Como o próprio nome já diz, ela serve para mover os objetos. Eu deixando o mouse aqui em cima, vai aparecer aqui que a tecla de atalho dela é a letra V. Se eu tiver aqui com qualquer outra ferramenta habilitada, é só eu vir aqui no meu teclado e teclar a tecla V e automaticamente vou voltar para a ferramenta de movimento. Ela tem essa configuração aqui na barra de propriedades, que é uma seleção automática. Se eu habilitar essa caixinha aqui, eu faço uma seleção automática. Eu vou mostrar na prática aqui. Eu vou habilitar essas duas outras camadas aqui e vou habilitar aqui a seleção automática. Quando eu habilito a seleção automática, assim que eu clicar em qualquer objeto da tela, eu faço a seleção automática. Eu já consigo movimentar. Vou clicar aqui na elipse verde e eu consigo movimentar. Vou clicar aqui no fundo, ó, eu consigo movimentar. E tem a seleção manual, é só você desabilitar e aí você pode agora selecionar essas camadas, esses objetos. Por aqui, pelas camadas, ó, selecionei a camada da elipse verde, da elipse vermelha, ou você pode, na tecla de atalho aqui, segurando a tecla Ctrl, você consegue clicar em cima dos objetos e fazer essa seleção. Eu particularmente eu uso essa seleção manual, eu prefiro ficar aqui com a tecla Ctrl, eu tenho mais controle, eu não bagunço a minha área de trabalho, mas aí fica a seu critério, tá bom? Outra função aqui da ferramenta mover é para você redimensionar qualquer objeto. Para fazer isso, você com a ferramenta mover selecionada, você tecla aí no seu teclado Ctrl mais a letra T e você abre aqui a janela de transformação. Aí você arrastando aqui nessas âncoras, você consegue redimensionar os objetos. Se eu segurar a tecla Shift, o objeto vai crescer de forma que ele não vai se deformar, ele vai crescer igual para todos os lados. Se eu não segurar a tecla Shift, eu consigo deformar ele assim, tá? Então aí você consegue adequar o círculo para o seu projeto. Segurando o Shift, ele volta para a forma normal, tá? Existem várias outras coisas aqui dentro dessa ferramenta de transformação, mas vai ficar para uma próxima aula. O básico é que você consegue redimensionar e consegue deformar usando as teclas Ctrl T. Para você sair dessa ferramenta de transformação usando a ferramenta mover, é só você teclar o Enter e aí você consegue voltar a movimentar ela sem redimensionar, tá bom? Outra função aqui da ferramenta mover é que você consegue alinhar para a esquerda, para a direita, centralizar vários objetos aqui de uma vez, tá? Eu vou duplicar esse círculo aqui, eu vou diminuir ele aqui e vou duplicar ele aqui, ou triplicar, ou quadruplicar. Dá um Ctrl J aí várias vezes, ó, 1, 2, 3, 4. E eu criei agora 4 círculos iguais para a gente trabalhar com esse alinhamento aí. As elipses estão todas bagunçadas. Agora eu consigo, selecionando todas elas, eu clico na primeira, segurando o Shift, eu venho aqui na última. Eu estou com todas as elipses selecionadas. E aí, ó, abriu aqui agora, nas propriedades da ferramenta, abriu aqui as opções que eu consigo centralizar. Se eu clicar aqui, ó, eu vou centralizar todas as elipses. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Se eu clicar aqui, eu vou alinhar elas à esquerda. Aqui eu vou alinhar elas à direita. E aqui eu vou alinhar elas no centro horizontalmente. Elas vão ficar alinhadas uma pela outra aí, bem certinho. E você observa que elas estão com o espaçamento um pouco irregular. Então eu venho aqui, ó, nessa opção aqui
e eu consigo que o Photoshop faça a divisão dos espaços perfeitamente. E aí, da mesma forma, aqui eu também consigo alinhar para cima e consigo alinhar elas para baixo. Tá bom? Essa é mais uma função da ferramenta Mover. Tá? Não tem muito o que falar sobre ela, mas tudo que eu falei aqui já é bem importante para você fazer nos seus projetos. Tá bom? Então vamos lá para a próxima ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Aqui tem 3 ferramentas de seleção aqui, uma atrás da outra: ferramentas letreiros, ferramentas laços e a ferramenta varinha mágica. Vamos começar aqui pela ferramenta letreiro retangular. Talvez o seu Photoshop esteja aí com um círculo ou alguma dessas linhas, mas a ferramenta principal é essa primeira aqui, ó, letreiro retangular. A tecla de atalho dela é a M. Tá? E para que ela serve? Ela serve para você selecionar uma parte aí da sua imagem, e agora você consegue editar apenas essa imagem, essa parte que está selecionada. Eu vou pegar aqui a ferramenta pincel e vou pintar aqui a imagem para você ver, ó. Então só pintou a parte que está selecionada. Então eu consigo fazer isso. Eu consigo também deletar. É só eu vir aqui em delete e eu consigo deletar essa parte. Eu consigo fazer uma cópia dessa parte. Ctrl C, Ctrl V, pegar aqui a ferramenta Mover e aí eu copiei. Eu fiz essa cópia dessa parte que eu estava com ela selecionado. Também você consegue fazer aqui os ajustes, tá? Por exemplo aqui, ó, se eu quiser escurecer essa parte, eu abri aqui essa janela de níveis, dá uma tecla aí Ctrl L, a gente abre o painel de níveis, mas isso fica para outra aula. Você consegue escurecer, você consegue clarear apenas essa parte. Então basicamente essa ferramenta de seleção é para você selecionar uma parte do objeto que você está trabalhando e você consegue trabalhar só com aquela parte que está selecionada. Essa aqui é no formato de retângulo, mas aqui dentro das subferramentas é só você clicar aqui e segurar um pouco, que abre aqui as outras ferramentas. Tem aqui também a elipse, você consegue fazer uma elipse. E da mesma forma, segurando o Shift, você consegue redimensionar essa elipse, você consegue fazer a cópia dessa fita aí, como a gente fez. Você consegue deletar também, a mesma coisa, funciona da mesma forma que eu expliquei anteriormente, só muda o formato. E aqui também tem essas ferramentas aqui, ó, de letreiro de linha única. Ela vai fazer apenas um pixel de seleção, tá? Mas isso é quase que inútil, porque a primeira ferramenta aqui de letreiro retangular você consegue fazer isso também, ó. Você consegue fazer uma linha bem fininha. Vou dar um zoom aqui para você ver, ó, que eu selecionei bem fininho. Eu consigo deletar também. Então você não vai precisar usar essa outra ferramenta aqui de letreiro de linha única, tá? Vamos para a próxima ferramenta, que é a ferramenta aqui de laço poligonal. A tecla de atalho dela é a L. Ela é uma ferramenta de seleção também. A ferramenta principal é essa aqui, ó, ferramenta laço. Mas talvez o seu Photoshop esteja aí laço poligonal ou laço magnético. Vamos começar aqui pelo laço poligonal. Ela é uma ferramenta de seleção livre. Você consegue fazer uma seleção mais livre. Aquela lá que a gente fez foi um retângulo e a outra foi um círculo. Essa aqui eu consigo acompanhar. Aqui em volta eu consigo desenhar usando a seleção. Para quem usa mesa digitalizadora, eu tenho, mas não estou com ela aqui no momento. Você consegue fazer o desenho perfeito em volta dos objetos. E funciona da mesma forma. Serve para fazer cópia. Serve para você deletar. E serve para você editar apenas essa parte que está selecionada, tá? Não vamos perder muito tempo, que a gente já falou isso nas ferramentas anteriores. Então basicamente todas as ferramentas de seleção servem para a mesma coisa, só muda a forma de seleção que ajuda aí de acordo com o projeto. Vamos aqui abrir as subferramentas. Aqui tem a ferramenta de laço poligonal. Ela tem a mesma função da seleção, só que ela serve mais para objetos quadrados, pontiagudos. Eu posso clicar aqui, ó, e eu consigo acompanhar os objetos e eu consigo fazer uma seleção mais perfeita de acordo com o objeto que eu quero selecionar. Beleza?
Para terminar, ver que no final aqui, ó, vai aparecer uma bolinha aí, ó. Isso significa que as pontas, a ponta inicial e a ponta final, elas se encontraram. E aí você pode fechar a seleção. E eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros lá: copiar, deletar ou editar apenas essa parte que eu selecionei. Beleza? A próxima ferramenta aqui das subferramentas é a ferramenta de laço magnético. Essa aqui é considerada a ferramenta a pior ferramenta de seleção. Ela tenta, você vem passando aqui, ela tenta ir reconhecendo a imagem e vem se grudando aí, ó. Ela tem um magnetismo, mas ela não funciona, ela é muito ruim. Então eu indico que você nem use essa ferramenta, fique com as outras de cima, tá? Lembrando que essas não são as ferramentas melhores para fazer as seleções, tá? A gente vai chegar aqui na ferramenta de caneta. Essa é a ferramenta perfeita para você fazer uma seleção, tá? Mas não se preocupe, que a gente vai chegar lá nessa ferramenta, tá? A próxima ferramenta, que é de seleção também, é a varinha mágica. Ela é uma varinha que você vai clicar e ela vai, de acordo com a cor do objeto, ela vai selecionar, tá? Digamos que eu queira selecionar aqui essa parte vermelha desse alicate aqui, ó. É só eu clicar, ele vai tentar reconhecer o que é vermelho aí e vai fazer a seleção. E aqui ela tem, nas barras de propriedade, ela tem a tolerância. Observa que eu selecionei aqui uma parte desse vermelho. Eu vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. Sempre que você for desfazer uma seleção, é só você teclar Ctrl D. Acho que eu não falei isso, tá? Fiz a seleção aqui, é só teclar Ctrl D que eu tiro a seleção. Digamos que agora eu queira aumentar essa tolerância. Eu vou aumentar ela para 80. Eu vou clicar aqui no mesmo local que eu cliquei aquela hora e ele viu que agora ele selecionou uma parte maior. Se eu aumentar aqui para 100 e eu clicar, ele já vai aumentar um pouco aqui a parte de abrangência. E agora, se eu quiser selecionar esse pedacinho que ficou aqui, é só eu clicar aqui em Shift, vai aparecer aqui o sinal de mais. Eu consigo adicionar a seleção. Se eu quiser subtrair uma seleção, é só eu segurar a tecla Alt e aí eu consigo subtrair. Adicionar uma seleção, é só eu segurar a tecla Shift, vai aparecer o mais. Shift para mais, Alt para menos, tá? E aí eu posso mesclar essas ferramentas, todas elas aqui, para fazer uma seleção perfeita. Digamos que eu queira aumentar aqui, ó, para essa parte aqui, ó, que está um pouco escura, e eu não consigo com a varinha mágica. É só eu pegar aqui a ferramenta de laço, segurando o Shift, vai aparecer o sinal de mais e eu consigo agora selecionar essa parte aqui, ó. Eu vou arrastando e aí eu vou adicionar essa seleção junto com a seleção anterior. Segurando aqui o Shift, eu posso selecionar esse círculozinho aqui que não pegou, ó. E se eu quiser subtrair, é da mesma forma, segurando o Alt, eu passo aqui, ó, e eu consigo tirar essa parte que eu não queria ter selecionado. Essa função serve para todas as ferramentas de seleção, tá? Para tirar a seleção, como eu já falei, só teclar em Ctrl D. Então estamos acabando aqui a parte das ferramentas de seleção. Só depois que a gente vai ter aqui a ferramenta caneta, que ela serve para fazer seleção também, entre outras coisas, tá? Vamos para a próxima ferramenta, que é a ferramenta de corte, tá? Como o próprio nome já diz, ela é uma ferramenta que serve para fazer corte. Assim que eu clico nela aqui, ó, quando eu clico nela, aparece aqui estas arestas, essas âncoras, e eu consigo redimensionar o meu projeto por inteiro, tá? Aqui é a minha área de trabalho. Se eu clicar aqui, eu consigo redimensionar o projeto por inteiro. Eu teclando Enter, eu vou diminuir o meu projeto por inteiro, tá? Ela serve apenas para isso. Digamos que eu queira aumentar também o meu projeto, ó, eu consigo aumentar ele aqui, ó. Então ela serve para cortar e serve para redimensionar a área de trabalho por inteiro. Aqui, se eu clicar aqui, vai aparecer aqui uma ferramenta de corte de perspectiva, tá? Eu vou habilitar ela aqui. Eu vou fazer um retângulo aqui e eu vou dar um Enter.
ele cortou aquele pedaço que eu fiz e fez uma camada independente, a outra foi anulada. Se eu quiser fazer aqui uma camada em perspectiva, eu fiz o retângulo e agora eu posso puxar aqui, ó. E agora eu teclando Enter, ele criou aí a outra área de trabalho já com a perspectiva meio distorcida, tá? A gente quase não usa isso aí, muito raro a gente usar isso aí, tá? Dá para fazer isso aí de outra forma. Quer ver? Se eu pegar aqui a ferramenta de seleção e selecionar aqui esse pedaço, eu dar aqui um Ctrl C, um Ctrl V, e aí eu criei uma cópia, né? Como a gente falou anteriormente. Eu posso teclar aqui em Ctrl T, e aí segurando o Shift, segurando o Ctrl, eu consigo fazer essa distorção também. Então a gente quase não usa aquilo lá não. Vou tirar a camada de baixo aqui para você ver, ó, ficou distorcido. Então são ferramentas complementares, mas que a gente quase não usa não. Aqui, segurando aqui na setinha, vai aparecer aqui as ferramentas de fatia e ferramenta de seleção de fatia. Essas ferramentas aqui são usadas para quem trabalha com web design, pessoal que cria site. Então a gente não vai falar sobre essas ferramentas, tá? Isso aqui é para dividir as artes que eles fazem e salvar em HTML, então não se preocupe com isso não. Vamos aqui para a próxima ferramenta, que é a ferramenta de quadro. É uma ferramenta usada também para web design, serve para fazer a disposição dos objetos na tela para o design se orientar e saber o que ele está criando. Digamos que aqui seja uma revista, seja aqui um livro, então ele vai fazer uma divisão e aqui ele já vai criar outras coisas nessa parte que ele criou a seleção aqui, tá? Ele vai dividir aqui o meio e aqui ele vai trabalhar já com outra coisa. Então não se preocupe com essa ferramenta, que ela também é muito pouco usada. Ela é usada em projetos específicos para quem trabalha com diagramação, então não se preocupe com isso. Vou dar aqui um Ctrl Z para a gente voltar e pular para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é o conta-gota. Ela serve para você coletar as cores do objeto que você está trabalhando. É uma ferramenta que a gente quase não usa também, raramente a gente vai usar, porque ela já está integrada com as ferramentas de pintura. Por exemplo, a ferramenta de pincel e a ferramenta de balde de tinta. Mas eu vou mostrar aqui o exemplo dela. Aqui, ó, você clicando aqui na ferramenta de cores, no painel de cores, com a ferramenta conta-gota selecionada, digamos que eu queira selecionar esse amarelo, então ele vai selecionar a cor específica que eu cliquei em cima. Mas eu vou te mostrar que você quase não vai usar ela diretamente. Eu vou abrir aqui a ferramenta de pincel, e aí eu tô com a cor azul selecionada aqui, né? Aí eu tô fazendo agora círculos azuis. Se eu quiser fazer um círculo amarelo dessa cor aqui, é só eu segurar o Alt e aí eu vou copiar a cor daquele amarelo, ó. Se eu quiser segurar aqui copiar esse cinza, é só segurar o Alt e clicar em cima e eu vou fazer a cópia do cinza. Da mesma forma que no azul, é só segurar o Alt, eu consigo copiar exatamente a cor que tem no plano de fundo, tá bom? Então por isso que a gente quase não usa a ferramenta conta-gota direto. A gente usa esse atalho que já está integrado com a ferramenta de pincel e com a ferramenta de balde de tinta, que é essa aqui, ó, ela faz a pintura inteira. Digamos que eu queira pintar aqui com esse vermelho, só eu clicar segurando o Alt e eu copio a cor e eu pinto por inteiro. Então não se preocupe que essa ferramenta conta-gotas você não vai precisar usar ela diretamente. A próxima ferramenta é a ferramenta Band-Aid. Talvez ela tenha um íconezinho aqui de Band-Aid. Ela é uma ferramenta de um pincel de recuperação, mas ela é popularmente conhecida como ferramenta Band-Aid. Vamos aqui exemplificar a função dela. Selecionei a camada de baixo aqui das ferramentas e aí eu vou fazer aqui a função da ferramenta Band-Aid. Eu vou clicar aqui e pintar essa parte aqui, ó, e veja aqui o que vai acontecer. O Photoshop vai usar a inteligência artificial e vai remover, tá? Ela vai reparar aqui. Eu vou excluir essa ferramentinha aqui e o Photoshop vai tentar compensar, tá?
o local. E ela geralmente ela faz um trabalho perfeito. Você vai fazendo aqui aos poucos, ó, e ela vai fazendo o trabalho e aos poucos fica bem bacana. Uma ferramenta muito legal para tratamento de imagem, tá? Ó. Essa é a função dessa ferramenta Band-Aid. Aqui dentro, clicando aqui, tem a ferramenta de pincel de recuperação. Ela faz basicamente uma cópia de outra parte aqui da imagem para eu reparar outra parte, tá? Vou pegar aqui a ferramenta pincel e vou dar uma borrada aqui nessa imagem, ó. Tá? Eu borrei aqui, ó. E agora eu quero reparar essa parte aqui. Eu vou pegar a ferramenta de pincel de recuperação e eu segurando o Alt, eu vou copiar essa parte aqui, ó, e eu vou jogar aqui para cima e eu consigo fazer essa recuperação. Basicamente essa é a função dela, tá? A outra aqui é a ferramenta de correção. Essa aqui também é bem interessante. Digamos que eu queira tirar esse parafuso daqui, então é só eu circular ele aqui, ó. Isso serve bastante para tratar fotos. É só arrastar para outra área que seja um pouco parecida com ela e eu solto e ele faz essa transição, tá? Mas aí a inteligência artificial do Photoshop não atua. Aí é você que tem que escolher um local mais parecido para você levar para lá e ele vai pegar essa parte que você trouxe e vai trazer para a parte que você tirou. Vai fazer uma troca, tá? Então eu vou pegar esse parafuso aqui, ó. Eu vou tentar exemplificar aqui. Se eu colocar ele no local que não tem nada a ver, ó, então vai ficar, a imagem vai ficar estranha. Então isso serve para você fazer pequenas alterações. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar e fazer nessa parte aqui, eu consigo arrastar um pouquinho aqui, ó, consigo fazer até um pouco mais parecido. Então ela serve para fazer pequenos reparos. A próxima subferramenta é uma ferramenta que você consegue fazer essa seleção que a gente fez e você arrasta para qualquer lugar e dá um enter e o Photoshop tenta usar a inteligência artificial para conseguir colocar ele lá no outro objeto e adequar ele ao ambiente novo, tá? A próxima ferramenta é a ferramenta de mover sensível ao conteúdo. Digamos que eu queira pegar essa fita aqui, ó, então eu vou selecionar aqui em volta dela e eu quero levar ela para outro local aqui da imagem. Então eu arrasto ela para cá e solto e o teclo Enter. E aí o Photoshop vai tentar fazer com que ela se encaixe de forma natural. Viu que ele deu uma esfumada aqui nas arestas? Ele tentou colocar ela aí de forma natural para ficar como se fosse uma edição natural. As ferramentas são todas basicamente parecidas. A próxima ferramenta é essa ferramenta aqui de ferramenta olhos vermelhos, nome engraçado, né? Ela serve para você tratar uma imagem. Quando a gente tira aquela foto fica com o olho vermelho, o Photoshop consegue fazer uma melhora, tá? A ferramenta selecionada, você clica e arrasta e faz esse quadrinho aí em cima do olho e você consegue dar uma melhorada aí nesse olho, tá? Não é legal você fazer muito, você acaba perdendo um pouco aí, mas melhora bastante. Olha a diferença aí do antes e depois, de um e de outro olho. Beleza? Então